Shalom, pessoal. Em Mateus, no capítulo 15, no versículo 21 a seguir, está escrito: Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem! Que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Que momento importante esse da mulher cananeia. Esse encontro dela com o Senhor Jesus. Não é à toa que está aqui registrado, que ficou registrado para nós. Porque é um momento muito importante, esse encontro dela com o Mestre. Veja bem, aqui no versículo 21 de Mateus 15. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então veja aqui, essa mulher não era do povo de Israel, não era israelita, não era judia. E ela chama Jesus como ela chama o Senhor? Senhor, filho de Davi. Só se chamava o Senhor Jesus desta maneira quem reconhecia nele o Messias prometido. O Messias, o Salvador, aquele que estava prometido para vir para salvar Israel. Então, quando ela disse isso, ela falou: Senhor, eu sei quem tu és. Tu és o Messias, o enviado, o esperado. Então, ela tinha conhecimento das promessas de Deus para o povo de Israel. E ela já tinha ouvido sobre o Messias que um dia iria voltar. Diante de como ela já para diante do Senhor. A fé desta mulher, crendo que ele era o Messias enviado e que então ele tinha poder para libertar a filha dela. Jesus, porém, não lhe responde palavra. Veja, o Senhor ficou observando. E aí vem os discípulos e falou para ele: mande-a embora. Ou seja, não era para o Senhor ouvi-la nem atendê-la. Eles queriam dizer assim para Jesus: olha, fala para ela ir embora. Mas o Senhor respondeu: como? Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, quando o Senhor Jesus veio, aqui nesse momento que ele estava na terra, ele veio para anunciar que o reino de Deus tinha chegado ao povo de Israel, que o Salvador estava entre eles, que o Messias estava entre eles. Depois, sim, quando o povo de Israel aceitasse a Jesus como seu Messias, então enviado, aí, através do povo de Israel, o princípio era para o povo de Israel pregar às nações o Messias. Mas eles rejeitaram Jesus. Mas esta, que não fazia nem parte da tribo de Israel, do povo de Israel, ela reconheceu que Jesus era o Messias. Por isso ele falou dessa maneira, que ele não veio senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Era o momento de Israel, aquele momento.
Mas ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Quando ela adorou ao Senhor, depois dessa declaração que ela reconhecia que ele era o Messias, ela adorou reconhecendo que sim, ela conhecia as Escrituras, ela conhecia sobre o Messias, porque que ele veio, qual era o momento que Jesus estava aqui nesta terra, que não era o momento dos gentios, era para a casa de Israel. Então ela reconheceu isso e adorou ao Senhor. Que ela fez com esse gesto? Dizendo: eu sei quem tu és, eu sei que não é para mim, mas eu creio no teu amor, na tua bondade, na tua generosidade, sendo o Senhor, o próprio Deus encarnado. Eu creio que uma palavra tua e a minha filha vai ficar curada. Olha que bênção disso. Olha só, que momento lindo. Aí Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Que palavra maravilhosa, que momento lindo de fé. Porque ela está dizendo ao Senhor, o Senhor respondeu para ela: eu não posso curar. Não é o momento de eu curar, de cuidar dos gentios. É o momento da casa de Israel. Tem aqui pessoas em Israel doentes, tem pessoas em Israel endemoninhada. Então é o momento deles. Mas o que ela disse? Olha o que ela responde para o Senhor. É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ou seja, Senhor, só pouquinho do teu poder. Só uma palavra tua. E já é suficiente. Só um pouquinho do teu poder. Só uma palavra tua. E pronto, eu não preciso mais nada, Senhor. Eu sei que o tempo do Senhor aqui nesta terra é para a casa de Israel. Mas só um pouquinho para mim. Eu não preciso muito, Senhor. Eu só preciso de migalhas. O pão fresquinho, quentinho, aquele pão que é o saboroso, que é servido nas mesas dos príncipes. Dê para o povo de Israel. Mas para mim pode dar as sobras, o que cai deles, o que sobra, porque para mim já é o suficiente, porque eu sei quem tu és. E só um pouquinho do teu poder, umas migalhas da tua presença na minha vida, já estou satisfeita, já me sacia. Então olha só o que o Senhor diz sobre ela. Então Jesus exclamou, falou alto, para todos ouvirem. Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Seja feita como você quer. A fé daquela mulher. Primeiro ela teve conhecimento de quem era Jesus. Não era apenas como muitos diziam, um profeta, um grande profeta. Não, ela sabia quem era Jesus. Ela conhecia as escrituras. Ela foi estudar sobre Jesus. Ela não chegou ali de qualquer maneira, apenas crendo que ele é um homem que Deus usa para curar, que Deus usa um grande profeta. Não, ela chamou Jesus de Messias. Então, como ela conhecia, o Senhor foi conversar com ela de uma maneira que ela conhecia. E olha o resultado, a fé daquela mulher curou a sua filha, libertou a sua filha, a vida dela foi transformada. Porque ela creu que só um pouquinho da presença de Jesus, porque ele era o próprio Deus. Porque Jesus veio a esta terra, plenamente homem, plenamente Deus, o Salvador, o Messias esperado. O povo de Israel não reconheceu. E aquela cananeia, ela reconheceu. E ela recebeu a recompensa pela fé. Ela recebeu do Senhor a migalha. E a migalha já abasteceu. Aí o povo de Israel tinha pão quentinho, fresquinho. Mas não era o momento. O Senhor veio, na realidade, para salvar toda a humanidade. Era para o povo de Israel ter aceitado como Messias. E assim a nação de Israel ia nos falar de Jesus. Eles eram porta-voz das boas novas. Mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, eles não acreditaram no Senhor. Até hoje eles estão esperando o Messias Salvador, que vai trazer paz econômica, poderio.
mas o Senhor veio para dar paz e vida abundante aqui eternamente. Mas não vai chegar um dia que eles vão reconhecer Jesus. É uma questão de tempo, quando eles vão reconhecer quem realmente é Jesus, em que todo mundo vai ver quem é Jesus. Mas nós que recebemos ao Senhor Jesus, nós temos que ter a fé, como essa mulher cananeia. Se tem algum problema, tem alguma coisa que você está passando na sua vida, creia que só a migalha já é suficiente, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Porque uma palavra dele muda a sua vida, como mudou da mulher. Ela não desistiu, não. Ela sabia o que o Senhor Jesus está falando. Para os outros, pareceu que ele foi ríspido e bruto com ela. Mas não. Quando ela chamou ele de Messias, ele sabia que aquela mulher conhecia, tinha conhecimento de quem ele era. Então, através dela, ele foi dar uma lição ao povo de Israel. O Senhor nos usa como instrumentos nas suas mãos. A mulher cananeia só está registrado isso porque ela foi um instrumento importante na mão do Senhor. O Senhor viu naquela mulher o que ele precisava para aquele momento, mostrar ao povo de Israel e aos seus discípulos que ele era o Messias, que ele veio salvar a humanidade toda. Então, veja bem o que ele fez por ela. A maneira que ele respondeu, a maneira que ela o tratou, mostrou a todos e a nós que o Senhor não faz acepção de pessoas, que aquele era o momento de Israel e ela entendia muito bem esse momento, pelas respostas dela. E através desta fé, eu só quero uma migalha, eu só quero um pouquinho da tua presença, eu só preciso de uma palavra tua. Já era o suficiente. O que é ali esse momento? Porque está na Bíblia, nada é na Bíblia aleatoriamente. E muitos até confundem que Jesus foi bruto com ela. Não. O Senhor viu que ela tinha conhecimento. A palavra do Senhor nos diz que é para a gente procurar conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. Muitas vezes nós temos a Jesus como Salvador, nós sabemos que Ele é Deus, mas nós não conhecemos, nós não procuramos nos aprofundar na grandeza do Senhor. Então nossa fé fica na superfície. Como era a fé do povo de Israel na superfície, esperando o Messias que fosse trazer a nação de Israel para grande poderio econômico, mundial, a grande potência. E o Messias estava ali, andando com eles. E eles não conseguiram ver. E esta mulher, ela por ter conhecimento da Escritura, ter conhecimento dos sinais, sabia que Jesus era o Messias. E ali aquela mulher teve a vitória na sua vida. Nós temos que ter o conhecimento realmente, não só superficial sobre Deus, sobre o Senhor Jesus e sobre a palavra, mas nós temos que nos aprofundar, prosseguir a cada dia, orar, pedir que o Espírito Santo vá nos orientando, vá nos ensinando, vá nos mostrando a grandeza de Deus a nós. E quando nos chegarmos a Jesus, lembrar sempre que Ele é o Todo-Poderoso. Tem pessoas que chamam Jesus de você. Ah, meu amigão, você até tratam Jesus como igual. Mas quando você se aprofunda em estudar a palavra, quando você fala, Espírito Santo, me ensina, você faz como João. João foi o discípulo que ele reclinava a cabeça para escutar Jesus. Ele foi o único que ficou ali na cruz, ali olhando, observando tudo. Mas quando ele tem aquela visão do Apocalipse, que ele vê Jesus, o que ele faz? Se prostra nos pés de Jesus. Porque ser amigo de Jesus, porque ele nos chama de amigo pela bondade dele, pela misericórdia dele, não nos dá o direito de tratar Jesus como igual. Ele fala que ele é nosso irmão, mas ele é o Todo-Poderoso. Ao Senhor toda a honra e glória. E quem ama mesmo o Senhor Jesus, quem teme mesmo ao Senhor Jesus, sempre vai se prostrar aos pés dele e nunca vai considerá-lo como igual. Porque ele é o próprio Deus. Quanto mais a gente se aproxima dele, quanto mais nós buscamos agradá-lo, sim, mas nós sentimos o amor dele por nós. Como ele é misericordioso de nos chamar de amigos, de nos chamar de irmãos. Mas ele é o Senhor, dos senhores, Rei dos reis. A única coisa que nós podemos chegar diante do Senhor é nos
prostrarmos aos seus pés e sempre chamar Jesus de Senhor. Mesmo que Ele nos deu liberdade de falar, meu amigão. Não, Ele é nosso Senhor. Isso se chama honrar, se chama amar, se chama cuidar, zelar. E aí essa confusão. E nessa confusão traz desrespeito. Muitas vezes desonra ao Senhor Jesus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Filho de Deus. Próprio Deus encarnado, que deixou a sua glória, veio morrer por nós. A Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Ao Senhor, sim, porque o Pai o enviou para salvar a humanidade. Ele diz, eu, Pai, somos um. E realmente, o Senhor veio salvar a humanidade, mas Ele nunca deixou de ser Deus. Ele esvaziou-se da sua glória, mas Ele é Deus. Ele é o nosso Criador. Ele é maravilhoso e bom. Por isso nos chama de amigos. Por isso está conosco, nos ajuda, nos auxilia nessa jornada. Mas nunca, jamais Ele vai deixar de ser Senhor. Shalom. Que nós tenhamos a mesma visão da mulher cananeia. De reconhecer Jesus, o Messias, o Todo-Poderoso. E que é apenas uma migalha. Apenas as migalhas já é suficiente para nós. Diante de todo aquele poder que há no Senhor. Que Ele venha suprir as nossas necessidades. Porque Ele é Todo-Poderoso. Shalom, até uma próxima oportunidade.